e aí eu vou fingir que eu não dei uma boa noite para vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo do primeiro bimestre, e encerrar hoje o conteúdo do primeiro bimestre, e a partir da aula que vem, então, nós faremos a aula do segundo bimestre. Hoje eu vou falar um pouquinho de união estável, ok? O que é a união estável? Qual é a diferença da união estável para o antigo concubinato? Ok? Então, vamos lá, né? A união estável, ela é um fato jurídico, isso todos nós temos conhecimento, é um fato jurídico. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. É um fato jurídico e hoje extremamente comum na nossa sociedade, ok? O que antes da Constituição de 88, não era o que acontecia. Antes, a união estável era uma situação de exceção, ok? E hoje ela passa a ser uma opção para aqueles casais que não querem formalizar o casamento em si, mas eles já vivem como se estivessem em uma relação, um relacionamento, numa família, ok? Então, o que antes era uma exceção para aquelas pessoas que não podiam se casar, hoje é uma opção. Então, isso vocês têm que lembrar sempre. Antes da emenda, antes da nossa Constituição de 88, então a união estável era a exceção, ok? Hoje ela é uma opção para aquelas pessoas que desejam formalizar, criar uma família, ter uma entidade familiar, ok? A união estável, ela surge no nosso ordenamento jurídico em 1944, tá bom? Com o Decreto-Lei 7.036 de 1944. Esse decreto-lei, ele está em vigor até hoje, tá bom? Ele é um decreto-lei que vai dar direitos aos concubinos, que são aquelas pessoas, que eram aquelas pessoas que estavam impedidas de se casar, ok? E ela vai tratar do direito da concubina, ok? Em casos de acidente de trabalho. Então, para questões previdenciárias, a concubina, ela teria direitos, então, relacionados a acidente de trabalho. É utilizado até hoje essa lei quando existir acidente de trabalho e for resguardado o direito da companheira, ok? Daquela pessoa que hoje vive em uma união estável. Então, a primeira vez que o nosso ordenamento jurídico vai tratar da união estável, do direito dessas pessoas que vivem um relacionamento matrimonial, que tem o âmbito de formar uma família, mas que estavam impedidos de casar, então, em 1944. Lá em 1963, nós vamos ter a súmula 35 do STF, que vai confirmar esse decreto-lei de 1944, que vai falar que em caso de acidente de trabalho, então, a concubina, ela tem direito a ser indenizada, ok? Depois, em 1964, a súmula 380 já vai falar do direito à meação, ok? Colocando aqui entre aspas, tá bom? Vai falar do direito à meação em caso de dissolução desse concubinato, ok? Nós não tínhamos ainda, antes da nossa Constituição de 88, nós não tínhamos ainda o termo união estável, nós utilizávamos o termo concubinato, tá? Então, por isso que tudo que vocês olharem, forem ler, forem estudar com relação à união estável antes da Constituição de 88, vocês vão encontrar só com termos de concubinato, porque esse era o termo que nós utilizávamos antes da Constituição. Então, em 1964, essa súmula 380 do STF, ele foi garantir direitos, partilha de bens para os concubinos em caso de dissolução desse concubinato, ok? Então, haveria, a partir, então, dessa súmula 380, a partilha dos bens que foram adquiridos pelo esforço comum, ok? A partilha dos bens que foram adquiridos pelo esforço comum, ele seria, então,
resguardado. Então, a partir de 64, nós vamos ter a possibilidade de divisão dos bens adquiridos na constância desse concubinato, ok? Como vocês sabem, todas as vezes que eu paro a apresentação é porque algum aluno entra na sala, ok? Eu ainda não consegui, já entrei em contato com o suporte do Uniceplac para ver se eles me ajudam nessa questão, mas eles também não sabem o que fazer. E eles dizem que eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho de toda vez parar a apresentação para poder autorizar a entrada de alunos, então eu tenho que fazer isso. Ok? Então, com a Constituição de 1988, nós excluímos, em parte, o termo concubinato e passamos a utilizar o termo união estável. Então, a Constituição, ela vai reconhecer a união estável como uma sociedade de fato e de direitos, ok? Isso está previsto lá no artigo 226. Quem está me chamando aqui? Só um minutinho. Professor, acabei de enviar o questionário, você ainda vai aceitar? O questionário, ele é enviado automaticamente, tá bom, Wagner? Não se preocupe, tá? Ele, quando você termina de fazer, ele envia automaticamente, e aí eu já sei você já sabe a sua nota, e eu também já sei a sua nota, então não se preocupe, tá bom? Beleza? Então, vamos voltar. Então, a partir da Constituição de 1988, nós vamos reconhecer, ok, essa união estável, esses relacionamentos de pessoas que estão impedidas de se casar, como uma sociedade de fato. E isso está previsto lá no artigo 226, parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável, tá bom, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, esse é mais ou menos aqui, resumido, o nosso histórico de quando começa a ser discutido no direito, aqui no direito brasileiro, as relações entre as pessoas que até então eram impedidas de casar, mas elas viviam em sociedade, elas viviam um relacionamento, elas se tratavam como esposo e como esposa, eles tinham filhos muitas vezes, tinham os filhos, eles construíam bens conjuntos. Então, com a Constituição, você passa a reconhecer essa união estável como uma sociedade, tá bom? O que é a união estável, então? Esse termo que nós passamos a utilizar após a Constituição da República de 1988. Tá vendo que eu coloquei aqui para vocês o termo CRFB? Esse é o termo correto para nós abreviarmos a nossa Constituição, tá bom? Nós, às vezes, usamos aquele CF, tá? Mas aquele termo está errado. O correto é Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? Então, o que é união estável? Estou com dois aqui. O que é a união estável? Vamos lá. A união estável, então, deixa eu chegar lá. A união estável é o relacionamento, tá bom? É a convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas. Por que eu coloco entre pessoas? Porque o STF decidiu recentemente que nós não podemos mais fazer distinção entre casais homoafetivos e casais heteroafetivos, ok? O que é isso? Nós não podemos fazer distinção entre homossexuais e heterossexuais, beleza? Então, a união estável é essa convivência obrigatoriamente pública, contínua e duradoura. Não existe aqui a quantidade de tempo, ok? Porque antes dizia que tinha que ser 5 anos, isso acabou. Hoje nós não temos mais a questão do tempo que essas pessoas estão juntas, ok? Não tem mais isso do tempo. Se você conhece uma pessoa hoje, amanhã vocês já vão morar juntos,
vocês já se tratam como marido e mulher, vocês já fazem planos dos filhos que vocês têm, vocês já estão vivendo em uma união estável, ok? Mas ela precisa ser pública, eu vou falar daqui a pouco de um dos requisitos, ela precisa ser contínua, duradoura, envolver duas pessoas, ok? A quantidade de pessoas neste relacionamento é importante, nós só admitimos a união estável quando ela envolve duas pessoas, e aqui uma diferença do concubinato. Na união estável, nós temos pessoas que são desimpedidas de casar. Então, elas não têm nenhum impedimento, aqueles impedimentos do 1521, ok? Elas simplesmente optam pela união estável em vez do casamento, ok? Então, são duas pessoas num relacionamento com uma convivência pública, contínua, duradoura, impedidos de casar, ok? Mas que eles têm a intenção de constituir uma família. Esse é o conceito de união estável, ok? Então, a união estável é um relacionamento que pressupõe a constituição de uma família, ok? Casamento e união estável são entidades diferentes. O casamento, ele ainda existe, tá bom? Ele não acabou com a união estável, ele ainda existe. Mas o casamento é um ato extremamente formal, o que não acontece com a união estável, ok? No casamento, você precisa de testemunhas, não é assim? Nós já vimos. Nós precisamos de duas testemunhas. Na união estável, não precisa de testemunha, desde que ele seja público, ok? Um dos requisitos para comprovação do casamento é a escritura, é a ata lá do casamento que você assina. Na união estável, nós não precisamos de nenhum documento para comprovar. Então, casamento é diferente de união estável, ok? E nós vamos ver com relação aos direitos que nós temos mais direitos e deveres quando nós tratamos do casamento do que da união estável, tá bom? Então, união estável, como eu disse para vocês, é diferente de casamento. Casamento é um ato extremamente formal, ok? Enquanto a união estável, ela não. Ela é um ato simples que não precisa nem de escritura pública, não precisa de decisão judicial, não precisa de documentos, não precisa de nada, não precisa de testemunhas, ok? Ele só precisa ser público. E caso eu trouxe essa informação aqui da ação, porque depois nós vamos falar diferente. Então, se acontecer, por exemplo, uma união estável que não foi formalizada, eu digo formalizada no sentido de se fazer uma escritura pública. Digamos que você, que conheceu uma pessoa, está junto há muito tempo, resolvem morar juntos. Estão lá, estão felizes desse jeito, ficam juntos morando na mesma casa, dividindo as contas 10, 20, 30 anos. Mas chega um momento que vocês resolvem, cada um, ir para o seu canto, cada um levar uma outra vida, se separar. Mas vocês têm bens a serem partilhados. Vocês, um deve pensão ao outro, outra pessoa às vezes está desempregada, não tem condições de se manter, essa pessoa faz jus a alimentos, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, você como advogado, vai promover uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ok? E ali você vai falar que essas pessoas estão juntas, esse casal está junto há tanto tempo, eles tinham uma convivência pública, aquele relacionamento era contínuo, tá bom? Eles se chamavam de marido, de esposa, eles tinham filhos juntos, eles construíram um imóvel juntos, e agora eles construíram um patrimônio juntos, e agora eles querem dividir esse patrimônio e discutir a relação de pensão, discutir também a guarda de filhos, ok? Então, se você for promover essa ação, é uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ok? Então, para vocês. Quais são, então, os requisitos necessários
para que nós tenhamos uma união estável? O primeiro requisito é que esse relacionamento, ele precisa ser público, tá bom? As pessoas precisam saber que existe esse relacionamento. Não pode ser nada escondido, ok? Não pode ser nada assim que seja oculto para a sociedade. Então, o primeiro requisito da união estável é a sua publicidade, ok? As pessoas precisam saber que vocês são um casal, tá? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um amante, que esconde esse relacionamento, ok? Que vai lá, encontra o amante só de vez em quando, não é? Então, neste caso, ok, não se trata, então, de uma união estável. Um dos requisitos é justamente a publicidade do relacionamento. O outro requisito é que esse relacionamento seja contínuo, ok? Ele não pode ter interrupções, senão você vai ter, por exemplo, várias uniões estáveis com a mesma pessoa, ok? Esse período sem interrupção, esse período de interrupção, esse período em que as pessoas deram tempo, isso não é considerado união estável, ok? Então, a união estável, ela precisa ser contínua. Se deu um tempo na união estável, aquela união estável acabou, ok? Duradoura, aqui eu não falo em relação ao tempo, ok? Mas algo formal, ok? Algo que você não tem previsão de acabar esse relacionamento. É algo que ele vai perdurar ao longo dos tempos, ok? Mais uma aluna que chegou, então deixa eu lá, a Veridiana. Ok? Então, duradouro é no sentido de que não há previsão para acabar, tá bom? Então, não é a quantidade de tempo, é a durabilidade, é você fazer planos para o futuro, tá bom? Aí depois você tem o mais importante, que é o ânimos familiar. É o objetivo de se formar uma família, ok? Família não necessariamente pressupõe filhos, mas você ter uma família, um núcleo, uma entidade familiar, ok? É aquela pessoa com quem você vai contar em todos os momentos. Outro requisito, nós já vimos esse requisito, que é o tractatus, que é como os companheiros ou os conviventes, eles se tratam. Então, se você trata a sua companheira, ó, essa aqui é minha companheira, essa é minha esposa, a sua esposa, a sua companheira te chama, esse aqui é meu marido, é meu companheiro, vocês se tratam com um carinho, vocês se tratam como marido e mulher, como companheiro e companheira, esse também é um dos requisitos para que haja uma união estável, ok? Aí você leva a sua companheira numa reunião do trabalho e você fala para todo mundo, essa aqui é minha esposa, fulano de tal, ok? É a forma como você trata aquela pessoa que convive com você, ok? E o último, que ele, querendo ou não, ele é uma relação com a publicidade do ato, é o reputátil. É como a sociedade conhece vocês. Conhece vocês como namorados ou conhece vocês como casados? Então, esse é o outro requisito. Quem me chamou aqui? Wagner, os requisitos são cumulativos? Sim, eles são cumulativos, ok? Não adianta eu só ter um relacionamento que as pessoas se tratam como marido e mulher, mas não é público, mas esse relacionamento, ele vai e volta, acaba e volta, ok? Eles são cumulativos, sim, ok? Esses requisitos são o que o Pamplona vai chamar de elementos caracterizadores essenciais, ok? Então, você precisa desses requisitos. Eles se complementam. Não adianta eu ter um relacionamento que é público, é contínuo, mas eu não tenho interesse de formar uma família, por exemplo, isso é um namoro, ok? Eu tenho um namoro, olha, você tá lá na sua casa, eu tô na minha casa,
eu te apresento como minha namorada, um dia nós vamos casar, um dia nós vamos ter filhos, mas não é agora. Agora eu moro sozinho, ou eu moro com os meus pais, aqueles lá são, meus pais são minha família, meus irmãos, minha família, ok? Então, eu preciso desses requisitos juntos, que é a publicidade, então tem que ser algo que você não esconde de ninguém, que seja ininterrupto, ok? Que seja duradouro no sentido de uma projeção, não tem previsão para acabar, que você tem o objetivo de formar uma família, ou seja, aquela pessoa que está com você passa a ser a sua família, ok? A sua nova família, é a sua nova entidade. Você tem a forma como você trata aquela pessoa, olha, meu companheiro, convivente, é minha esposa, eu já chamo de esposa, já chamo de meu marido, tá bom? E como a sociedade, então, ela vai reconhecer o casal. Que é também a união estável, é diferente de namoro, tá bom? Na união, no namoro, não existe esse tractatus, não existe a reputatio, nem existe o ânimus familiar, ok? É um namoro. Então, você precisa, sim, desses requisitos cumulativos. Então, é o que o Pamplona Filho ele vai chamar de elementos caracterizadores essenciais. E aí o Pamplona também vai falar daqueles elementos que são caracterizadores da união estável, mas que eles não são essenciais. Você pode viver numa união estável, por exemplo, e não ter filhos, ok? Você pode viver numa união estável e ser de pouco tempo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, ok? 10 anos. Então, você não precisa obrigatoriamente morar com a mesma pessoa, residir na mesma residência que a pessoa para ser considerado uma união estável. Então, Pamplona ele vai falar que tempo, coabitação e prole são elementos que podem ocorrer numa união estável, mas que eles não são obrigatórios. Eu tinha, né, um professor há muito tempo que ele vivia uma união estável, fez a união estável no cartório, bonitinho, mas ele e a esposa dele, a companheira dele, residiam em casas diferentes. E para eles aquilo estava muito bom, ok? Eles viviam um relacionamento público, contínuo, duradouro, eles eram uma família, eles se tratavam como esposa e esposo, todo mundo sabia que a moça era a esposa dele, mas eles moravam em casas separadas. Isso não descaracteriza a união estável, ok? Ter filhos também não descaracteriza a união estável. Às vezes você e sua companheira, vocês têm um gato, um cachorro, tá bom? Uma lhama, pode ser. Vocês têm um passarinho, vocês têm uma tartaruga, ok? Então, a prole não é requisito obrigatório para uma união estável, ok? E uma outra questão que deve ser trazida à tona é que aquelas pessoas que são impedidas por lei de se casarem, elas também são impedidas de manterem uma união estável. Então, você, por exemplo, não pode ter uma união estável com a sua sogra, ok? Ainda que a sua sogra more com você, você não tem uma união estável com ela, ok? Você não tem, tá? Então, todas aquelas causas que nós vimos, as causas, né, todos os impedimentos que nós vimos do 1521, ele também proíbe em relação à união estável. Então, aquelas pessoas que não podem se casar, elas também não podem viver numa união estável, ok? Qual é a única exceção? É a pessoa que está separado de fato, mas não divorciado. Vamos imaginar o seguinte, o Zezinho, ele ficou casado com a Mariazinha por 10 anos. Aí o Zezinho e a Mariazinha, eles não deram certo mais e eles resolveram se separar, tá? Eles resolveram dar um tempo no casamento deles, ok? O Zezinho mudou, inclusive, de cidade, tá?
E aí, depois, nada de regularizar o divórcio, nada de fazer aquilo, o Zezinho conheceu a Sônia, ok? E aí a Sônia começou a ser a namorada dele, depois eles passaram a morar junto, o Zezinho chamava a Sônia de minha esposa, a Sônia ficou grávida, todo mundo lá na cidadezinha que o Zezinho agora morava sabia que a Sônia era esposa dele, ok? Eles se tratavam como esposo e esposa, beleza? Eles tinham filhos, aquele ali era o novo núcleo familiar do Zezinho. O Zezinho, ele é impedido de contrair um novo casamento? Um novo casamento, sim, porque ele ainda está casado com a Mariazinha, ok? Mas nada impede que ele tenha uma união estável, reconhecida com a Sônia, tá? Então, quem é impedido de casar é impedido de ter uma união estável, ok? Com exceção daquelas pessoas que não formalizaram o divórcio, mas estão separadas de fato, ok? A doutrina vai criticar um pouco essa possibilidade do separado de fato, não divorciado, poder estar numa união estável, porque isso vai gerar uma confusão patrimonial. Imagina o seguinte, o Zezinho e a Mariazinha, eles tinham uma casa, eles tinham um carro. E agora o Zezinho e a Mariazinha e a Sônia, eles querem comprar uma casa, ou eles querem comprar um carro, tá bom? O que é metade da Mariazinha e o que é metade da Sônia, caso o Zezinho faleça, tá bom? Quem tem direito a pensão, por exemplo, pensão do INSS, quem vai ser a pensionista do Zezinho se ele falecer? E aí, como é que fica? Então, a doutrina vai falar que todas as pessoas impedidas também deveriam, todas as pessoas impedidas de se casar, deveriam também ser impedidas de viver em união estável, ok? Mas essa não é a posição da jurisprudência. A jurisprudência vai entender que as pessoas que estão separadas de fato, mas não divorciadas, elas podem ter uma união estável com uma outra pessoa, ok? Quais são, então, os efeitos patrimoniais e pessoais que nós teremos com a união estável? O primeiro dever, está lá no 1724 Código Civil. O primeiro dever é o dever da lealdade, tá bom? Lealdade não é fidelidade. Eu já disse para vocês lá nos nossos deveres do casamento que fidelidade não é dever do casamento. Ok? Fidelidade não é. Tá? Nós até brincamos em sala de aula, né, que podia trair, só não pode trair mais do que a normalidade, porque se trai mais do que a normalidade, cabe indenização por danos morais, ok? Então, a mesma coisa é aqui na união estável, nós temos o dever de ser leal àquela pessoa, não significa ser fiel, mas ser leal, ser companheiro daquela pessoa com quem você convive. O outro é o dever do respeito ao outro companheiro, em sentido genérico. Dever da mútua assistência. Quando eu falo aqui em mútua assistência, nós vamos ver, quando nós formos tratar no próximo bimestre, que é a semana que vem, nós vamos ver alimentos. E aí eu vou falar que um dos deveres também é dos alimentos, porque isso decorre da mútua assistência, tá bom? Eu não posso desamparar aquela pessoa que está comigo, tá? Então, nós temos o dever da mútua assistência, da assistência moral, afetiva, patrimonial e espiritual. Além disso, caso essa união estável tenha caso o casal, não é na união estável, tenha filhos, seja filhos naturais, biológicos ou adotados, eles vão ter
o dever da guarda, do sustento e da educação desses filhos. Ok? Então, esses são os deveres que o Código Civil vai trazer para os conviventes ou os companheiros. Por que eu estou falando entre conviventes e companheiros? Porque a doutrina mais moderna vai falar que o termo companheiro já está em desuso, que o certo é convivente, porque é um casal que convive, ok? Mas isso aí é só uma doutrina mais atualizada, mais novinha, que gosta desse termo, tá bom? Os clássicos do direito civil ainda vão falar nos companheiros. Por isso que eu falo sempre companheiro convivente. Nós não usamos mais, a partir de 1988, o termo concubinato, tá bom? Nós não usamos. Agora nós usamos ou companheiro ou convivente. Concubinato, sim, esse termo aí está extremamente em desuso, tá? Ele vai servir para outra situação, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas para a união estável, nós temos o companheiro ou o convivente, que são pessoas desimpedidas de casar, mas que optam por não formalizar o casamento, tá bom? Então, lembrando sempre que na união estável pressupõe que as pessoas são desimpedidas para casar, tá? Com exceção da que eu falei agora para vocês, daquela pessoa que não se divorciou, mas está separada de fato, ok? Aí depois nós temos os efeitos patrimoniais. Ó, aquele negocinho, né? Que coça, o dinheiro. Quais são os efeitos patrimoniais? Também está lá no 1724. Se existir, ok, uma escritura pública, um contrato de convivência que regule os bens desse casal, vale o que está na escritura pública. Digamos, por exemplo, que eu e meu companheiro, antes de casar, nós resolvemos morar junto um tempo para ver se dá certo. Não é isso que acontece com muitas pessoas hoje? Elas resolvem morar junto um tempo para ver se dá certo, e depois que se der certo, casa. Não é assim? Mas esse tempo que nós estamos morando juntos, que nós estamos já um tratando o outro como esposo, como esposa, tá bom? Como formamos a nossa família, nós já estamos numa união estável. Nós podemos um dia chegar e falar assim, olha, essa nossa união estável tá legal, mas eu quero fazer um contrato de convivência porque eu quero regularizar as questões patrimoniais. Eu quero que, enquanto nós estivermos em união estável, vai valer para nós dois o regime de participação final nos aquestos. Então, durante a nossa união estável, vai valer, então, a participação final nos aquestos. Ok? Então, eu posso ir ao cartório e fazer um contrato de convivência dizendo que, durante a minha união estável, vai valer tal regime de bens. Ok? Se eu não fizer nada disso, a minha união estável existe? Existe. Eu já disse para vocês agora há pouco, a união estável, ela independe de qualquer escritura pública, ela independe de decisão judicial, tá bom? Ela depende exclusivamente daqueles requisitos que nós já vimos, que é ser público, as pessoas te reconhecer aquele casal como uma família, ok? O casal se tratar com afetividade, meu companheiro, minha companheira, meu convivente, não é? Imagina você chegar para o seu companheirinho aí e falar, oi, meu convivente. Negócio meio estranho, né? Você vai chegar para o seu companheiro, oh, meu marido, como eu te amo, não é assim? Você precisa dar durabilidade, então, olha, isso aqui não tem tempo de validade, isso aqui é até o dia que nós nos casarmos, ok? Isso vai continuar, vai perpetuar até o infinito, até que a morte nos separe, não é desse jeito? Então, nós temos isso, não pode ser ininterrupto, então é algo contínuo, ok? Então,
A união estável, ela independe de qualquer escritura pública. Então, se eu não fizer essa escritura pública, o regime de bens que vai valer para esse casal é o regime legal ou supletório que nós já vimos na aula passada, que é o regime de que é o regime de comunhão parcial de bens, ok? Pressupõe que, durante aquela união estável, todos os bens que foram adquiridos de forma onerosa pelo casal, ok? Pressupõe que esses bens são do casal, são bens comuns, ok? Então, tudo que foi adquirido aqui na nossa união estável ao longo da união estável vai ser considerado, então, bens comuns, ok? Então, se não existir esse contrato de convivência, vai valer a regra, então, que é a regra do regime de comunhão parcial de bens, ok? Então, pressupõe que todos aqueles bens que foram adquiridos durante a união estável, esses bens são do casal, ok? Aí, lembra na aula passada que eu falei para vocês de outorga venal? O que é a outorga venal? É a autorização que o outro cônjuge, lá no casamento, ele vai dar para o cônjuge vender os bens. Não foi isso que eu falei para vocês? Aí eu até brinquei, olha, aí nós temos dois nomes do nosso juridiquês. Um que é a outorga uxória, não é assim? A outorga uxória é aquela outorga, é a autorização que a esposa vai dar para o marido vender o imóvel que pertence ao que foi adquirido durante a constância do casamento. Tá bom? Lembra que eu falei disso para vocês? Lembram, né? E aqui na união estável, nós precisamos de outorga? Nós precisamos que o outro companheiro, ele autorize a venda do imóvel? Vamos lá. Digamos que, então, eu e meu companheiro, nós resolvemos fazer um test drive antes de casar, tá? Mas, para isso, nós, já que a gente tinha plano, né, vamos ver se vai dar certo, vamos comprar um apartamento, vamos comprar uma casa, ok? Vamos comprar uma casa, a casa, se ela estiver no nome dos dois, eu só posso vender se os dois concordarem, não é assim? Não é desse jeito? Se a casa está no nome de duas pessoas, eu só posso vender o bem se a outra pessoa assinar, ok? Se essa outra pessoa não concordar em vender o bem, aí eu vou entrar com uma ação judicial para que o juiz, ele supra a autorização do outro cônjuge, tá bom? Mas se o bem está no nome de duas pessoas, as duas pessoas vão assinar a autorização para vender esse imóvel, beleza? Mas e se o nome estiver em apenas um dos companheiros? Eu chego para o meu maridinho e falo assim, então tá, nós vamos viver aqui, nós vamos comprar esse apartamento aqui, agora você está desempregado, você está fazendo alguns bicos, você não tem renda, mas eu tenho renda, ok? Eu consigo fazer um financiamento no meu nome, então eu vou fazer o financiamento no meu nome, o imóvel vai ficar no meu nome, mas você vai me ajudar a pagar esse imóvel. E aí? E se eu resolver vender este imóvel que está no meu nome, mas foi adquirido durante a união estável, com base no esforço comum dos dois? Lembrando, o esforço comum também é daquela pessoa que só trabalha em casa. Ó, aqui, ó, as aspas. Sabe a dona de casa? A dona de casa também está se esforçando para o relacionamento. O esforço comum não pressupõe que os dois vão dar dinheiro, ok? Mas que os dois ajudam na aquisição daquele imóvel. Então, a dona de casa, ela também ajuda, ok? Cuidar da casa dá muito mais trabalho do que
fazer todas as outras coisas, acredite em mim. Tá bom? Então, cuidar de casa, cuidar de filho, também é a contribuição que aquela pessoa dá para o casamento. Então, se eu estou numa união estável, meu marido, por exemplo, meu companheiro, ele está desempregado, aí ele está cuidando da casa, tá bom? Nós temos um filho, ele fica cuidando da filha, leva o filho na escola, busca, ok? Faz comida. Se ele está desempregado, ele está estudando para concurso, tá bom? Mas ele também está contribuindo para a aquisição daquele imóvel. Neste caso, então, que está no nome de uma só pessoa, é necessária a outorga? É necessário que o outro companheiro, ele autorize a venda desse imóvel? O que vocês acham? Nós vamos ter hoje duas correntes. A primeira corrente, não, são três, desculpa. Há três correntes. A primeira corrente vai falar o seguinte: precisa, tá bom? Ainda que seja uma união estável, ainda que o bem esteja no nome de um só, se aquele bem foi adquirido durante a constância da união estável, você obrigatoriamente precisa da assinatura, ok? A segunda corrente vai falar o seguinte: não precisa, porque a lei não prevê a outorga na união estável, como ela previu no caso do casamento. Então, como não há essa previsão legal, não caberia a outorga do outro companheiro, ok? Aqui entrou, então deixa eu voltar. Então, na outorga, a segunda corrente vai falar que não precisa. Por quê? Então, não está previsto em lei como está prevista a outorga em caso de casamento. Tá bom? Se o legislador quisesse que a outorga também valesse para a união estável, ele teria colocado. Beleza? E aí nós vamos ter a terceira corrente, que é a corrente dos processualistas. Processualista adora dar pitaco aqui no direito civil, não é assim? Aí os processualistas vão falar o seguinte: o Código de Processo Civil vai prever lá no artigo 75 que o juiz pode suprimir a vontade da parte que se recusar, tá bom? Que se recusar a autorizar a venda de um imóvel. Então, que a outorga é necessária. Beleza? Então, com relação à outorga, aqui na união estável, nós teremos três posições, tá? A primeira posição é de que precisa, independente de qualquer previsão legal, que precisa. A segunda é que não precisa, porque não há previsão legal. E a terceira, que é a dos processualistas, que vai falar que o juiz pode suprimir a vontade das partes, caso o companheiro, por exemplo, não queira autorizar a venda daquele imóvel. Tá bom? Então, nós temos essas três posições. Ai, professor, o que vai cair, por exemplo, na minha prova da OAB? Isso não vai cair na sua prova da OAB. Ok? 90% de certeza que não vai cair. Sabe por quê? Porque essa é uma questão que gera duas respostas. Se a questão da OAB falar, olha, não precisa de autorização do companheiro, eu posso anular essa questão. Porque eu tenho doutrinadores que vão falar que precisa. Eu tenho o Código de Processo Civil que vai falar que o juiz pode suprimir a autorização do companheiro. Tá bom? Então, essa é uma questão, por exemplo, uma prova dissertativa. Às vezes, lá na sua prova prática, lá na segunda fase da OAB, aí sim, pode cair uma questão sobre outorga na união estável. E você vai ter que falar dessas três correntes. Ok? Porque você vai poder dissertar sobre o assunto.
Você vai falar, a corrente 1 fala que precisa de autorização, mesmo não tendo previsão legal. A segunda corrente diz que não existe, porque se o legislador quisesse, ele teria trazido lá no Código Civil, e a terceira corrente, que é a dos processualistas, vai falar que o artigo 75 lá do CPC vai autorizar o juiz a suprir essa outorga, ok? Então, essa questão para uma prova de marcar X, uma prova objetiva, é muito difícil, porque é uma questão que está passível de ser anulada. Agora, numa prova de escrever, não, né? Nas provas de escrever é que o examinador adora colocar essas questões que tem corrente majoritária, minoritária, ok? Que é justamente para saber se você conhece essa discussão doutrinária. Beleza? E o que vai acontecer com aquelas pessoas que são maiores de 60 anos? Digamos, então, que o Zezinho, lembra lá do nosso Zezinho, que era casado com a Mariazinha? Então, eles ficaram lá juntos 10, 20, 30 anos, ok? Casados. Quando a Mariazinha fez 60 anos, ela falou, Zezinho, ó, eu não aguento mais o seu ronco. Eu quero me separar de você. Você vai morar lá onde mora a sua família. Eu não quero te ver. O Zezinho, tadinho, tinha 61 anos. Imagina, 61 anos, ele vai ter que recomeçar. Não é assim? Pois é, pode acontecer. Aí o Zezinho, 61 anos, mudou lá para a cidade dele, ok? Conheceu a Sônia, que também tem 60 anos, beleza? E eles começam, então, um relacionamento que se transforma numa união estável. Como vai reger, como que vai valer, só um minutinho aqui que entrou mais alguém. O que vai valer com relação aos bens desse casal? Gente, meu mouse está horrível, peraí. O que vai valer? E minha gata está comendo aqui o fio do meu computador. Ei, para com isso! Ok? Então, o que vai valer para quem é maior de 60 anos? Lembra que eu falei para vocês na aula passada, com relação aos maiores de 70 anos, quando eles se casam? O que eu disse para vocês? Que a lei determina que os maiores de 70 anos que resolvem se casar, eles vão ter que obrigatoriamente optar pelo regime de separação de bens. Não foi isso que eu disse para vocês? Aí eu comentei com vocês com relação àquela súmula, a 377, que dizia o seguinte: para esses maiores de 70 anos, que são obrigados a casar no regime de separação de bens, os bens adquiridos ao longo do casamento pressupõem de comum aquisição. Pressupõe, então, do casal. Lembra que eu falei disso? Aqui na união estável, nós vamos usar, por analogia, a súmula 377. Tá bom? Só que, ao contrário de nós termos união estável de maiores de 70 anos, a analogia vai ser para os maiores de 60 anos. Então, os maiores de 60 anos que optarem por uma união estável, eles deverão, tá bom? Os bens que forem adquiridos durante a união estável pressupõem como sendo do casal. Tá bom? Então, nós vamos usar a mesma regra da súmula 377. Aqueles bens que forem adquiridos ao longo da união estável, tá bom? Pressupõem como sendo do casal. O que era antes da união estável é de cada um, ok? Então, nós vamos ter um regime. Fala oi com o pessoal, fala, diz oi, eu tô atrapalhando a minha mãe. Eu tô atrapalhando a minha mãe. Então, vamos lá. Então, para os maiores de 60 anos,
nós vamos ter os bens como se fosse de comum aquisição, ok? Então, nós vamos usar a súmula 377 em analogia, beleza? E o direito sucessório? E aí? E o direito sucessório? E se a pessoa falecer? Digamos que o Zezinho, então, ele acabou se divorciando lá da Mariazinha, tá? Agora ele só tem a união estável dele com a Sônia, ok? E ele, tadinho, se contaminou com o Covid-19, foi para o hospital, era do grupo de risco, não sobreviveu, morreu, tadinho. Entrou lá para as nossas estatísticas dessa doença terrível, tá bom? O Zezinho, então, ele está lá na nossa estatística do coronavírus, ok? Nós só vamos discutir o direito sucessório na união estável a partir de 1994, com a Lei 8.971, que regularizou a questão sucessória lá do artigo 226 da Constituição, ok? Então, a lei, deixa eu abrir aqui para vocês, a Lei 8.971, tá? Vou pegar a lei aqui, 8.700. Tá bom? A Lei 8.971, de 1994, vai falar o seguinte: quando os bens deixados pelo autor da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do companheiro, terá o sobrevivente o direito à metade dos bens. O que dizia esse bendito artigo 3º? Que aqui você tem que comprovar que contribuiu financeiramente para o bem. Ok? Então, a Lei 8.971, ela trouxe essa aberração, dizendo que para você ter direito à herança, para você poder falar, eu quero aqui, a pessoa faleceu, eu tenho direito à meiação, eu tenho direito à metade dos bens, eu tinha que comprovar que eu, de alguma forma, auxiliei na aquisição financeira daqueles bens, ok? Isso, então, foi a lei lá que o legislador resolveu fazer em 1994, ok? Quando essa lei foi publicada, começou, então, a chover críticas do legislador, onde já se viu a companheira, então, a Sônia, que ficou lá com o Zezinho mais um tempão, estava lá cuidando do Zezinho, da casa, tá bom? Cuidando dele, doente. Ela não vai ter direito à metade da casa que eles construíram, que eles conquistaram juntos, tá bom? Então, o legislador passou a sofrer um monte de críticas com relação a essa lei 8.971. Tanto que em 1996 foi editada uma nova lei, agora dizendo que todos os bens que forem adquiridos, seja por um ou por outro convivente ou companheiro, tá bom? Durante a união estável e a título oneroso, são considerados do casal. Ok? Então, a partir de 1996, nós vamos ter que, na sucessão, se existe uma união estável, tá bom? Todos aqueles bens que forem adquiridos durante a união estável, esses bens vão ser do casal, ok? E aqui eu sempre quero deixar bem claro que é bens adquiridos a título oneroso. Lembrando que nós falamos lá no regime de bens que se houver uma doação, tá bom? Essa doação, se tiver cláusula de incomunicabilidade, ela não entra nos bens do casal, mas os frutos daquela doação, elas entram, tá bom? Lembrem disso, dê uma olhadinha lá na nossa aula de regime de bens. Então, aqui na união estável, na sucessão, a pessoa faleceu, o companheiro faleceu, o outro tem direito à metade de todos os bens
que foram adquiridos pelo casal, tá bom? Por um ou por outro, ou por ambos, tem direito à metade desses bens. Ok? Então, a partir de 1996, nós tivemos uma correção na legislação com relação ao direito sucessório. Tá? Então, o direito sucessório vai pressupor que o companheiro ele vai ter direito à meação, ele vai ter direito à metade dos bens em caso de falecimento. Lá no semestre que vem, quando nós formos falar sobre sucessão, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão dos direitos do companheiro, ok? Mas lembrando, então, que a partir de 1996, a lei de 94 foi corrigida para que todos os bens adquiridos durante a constância da união estável, eles sejam considerados bens comuns, ok? Então, a companheira faz jus à metade dos bens que decorrem daquele período da união estável. E isso aqui eu trouxe para vocês tomarem conhecimento, que o artigo 1790 do Código Civil, ele fazia uma distinção, tá bom? Entre companheiro e cônjuge. Cônjuge é a pessoa casada. Então, ele fazia uma distinção nas regras sucessórias, tá? O STF, em 2017, declarou esse artigo inconstitucional. Então, tanto companheiro quanto cônjuge, eles têm os mesmos direitos sucessórios, tá bom? Eles vão figurar na mesma ordem de vocação hereditária. Você não pode fazer distinção, beleza? Então, direito sucessório, nós vamos tratar mais sobre isso lá no semestre que vem, tá bom? Em Civil 7, não é? Civil 7. E o outro direito que faz jus o companheiro ou convivente é o direito a alimentos. É a mesma regra que existe para cônjuge. A regra vai valer, então, para o companheiro, está previsto lá no 1694 do Código Civil. Eu não vou falar disso agora, porque nós vamos ter uma aula só sobre direito a alimentos, tá bom? Então, a união estável pressupõe direitos patrimoniais, direitos sucessórios, direitos a alimentos, ok? E o que é, então, falei de união estável, falei que a partir de 1988, com a Constituição, nós colocamos o fim no concubinato e passamos a adotar o termo união estável, que é caracterizado pela união, pela convivência duradoura, pública, contínua, de pessoas desimpedidas de casar, tá bom? Que optam por uma relação sem as formalidades do casamento. Mas o que é o concubinato? Essa figura do concubinato lá da década de 1940, tá bom? Ela ainda existe aqui no direito brasileiro? Existe. Mas concubinato, ele não deve ser confundido agora com união estável, tá bom? Concubinato, então, ele não é a mesma coisa de união estável. O concubinato, ele está previsto lá no 1724 do Código Civil, tá bom? E ele tem dois tipos. O primeiro é o concubinato puro, ok? E essa é uma divisão que o Álvaro Vilhança faz. O concubinato puro é o que nós chamamos de união estável atual, ok? Mas ninguém chama de concubinato puro. Esse termo está em desuso. Hoje nós usamos o termo união estável para se referir àquelas pessoas que optam por um relacionamento estável, mas não querem as formalidades do casamento, tá bom? Então, nós vamos ter o concubinato puro, que é o que nós chamamos de união estável atual. E aí nós vamos ter também o concubinato impuro. É esse que está previsto lá no 1727, que é completamente diferente
da união estável atual, tá bom? No concubinato impuro, eu vou ter a convivência de pessoas que são impedidas de casar ou de manter uma união estável. Então, o concubinato hoje, ele só existe para aquelas pessoas que estão impedidas, que estão lá no rol do artigo 1521, tá bom? Então, são aquelas pessoas que são impedidas tanto de se casar, quanto de manter uma união estável. E aqui nós vamos abrir um parênteses, tá bom? E você vai falar o seguinte: exceto, escreva aí, exceto pessoa separada de fato, mas não divorciada. Então, o que é o concubinato impuro? É, por exemplo, o relacionamento duradouro, contínuo e público entre o genro e a sogra, ok? É o relacionamento contínuo, duradouro de irmãos, ok? É o relacionamento contínuo e duradouro entre tio e sobrinho, tá bom? Então, todas aquelas pessoas que são impedidas de casar, se elas mantêm um relacionamento se mantém um relacionamento, elas estão num concubinato impuro, ok? Esse concubinato também é chamado de concubinato desleal, tá bom? Então, o concubinato impuro, ele também é chamado de concubinato desleal. E ele vai existir para essas pessoas que são impedidas de casar ou de manter uma união estável. Então, vamos lá, quem são essas pessoas? Quem vive nesse concubinato impuro? A pessoa casada e o amante. A pessoa casada, ela pode casar de novo antes de se separar? Não. Tá bom? Então, ela está lá no rol das pessoas impedidas. Se ela tem um amante, significa que esse relacionamento, muitas vezes, é oculto, é escondido, não é assim? Se esse relacionamento é escondido, essa pessoa, então, não pode ter uma união estável, ok? Então, as pessoas casadas e os amantes são o que nós chamamos de concubinato impuro. As outras pessoas com os impedimentos legais, tá bom? Irmãos, com a sua relação com os afins, então é o sogro com o avô, desculpa, o sogro não, é o genro com o pai da sogra, por exemplo, tá bom? É um impedimento legal. No concubinato impuro, essas pessoas que vivem nesse concubinato, elas não fazem jus a nenhum direito. Então, nós não vamos falar de direitos sucessórios, nós não vamos falar em meação em caso de separação, nós não vamos falar em alimentos, ok? Porque para o STF, o concubinato, ele não é uma entidade familiar. Ok? Então, por isso, aquelas pessoas envolvidas, elas não fazem jus a nada. Mas digamos, por exemplo, que você tem aí um conhecido que está casado com uma pessoa, é casado, mora com essa pessoa, tá bom? Passa lá segunda, quarta e sexta na casa da esposa, não é? E depois passa terça, quinta e sábado na casa da amante, lá em outra cidade. Lá naquela outra cidade é um relacionamento completamente público, todo mundo sabe, acha inclusive que eles são casados, não é assim? Mas para o STF, isso não gera nenhuma meação. Aí digamos que esse seu amigo, tá bom? Resolva comprar um carro para amante barra companheira lá da outra cidade, tá bom? Compra um carro para ela e dá esse carro de presente para a companheira. E um belo dia, eles resolvem se separar.
tá bom? A amante descobre que ele é casado e resolvem se separar. Ele faz jus à metade do carro? E aí? Essas discussões sobre a divisão, vamos colocar entre aspas, de bens, vai se dar por meio de uma ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, tá bom? Lá na união estável, nós temos uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Aqui não, aqui é uma ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fatos. Ele vai entrar nas regras das sociedades, como se fosse uma empresa. Então, nessa ação, o seu amigo, por exemplo, vai poder pedir metade do carro que ele deu para a amante dele, tá bom? Então, é numa ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Mas essa amante não faz jus a direitos sucessórios, não faz jus à meação e não faz jus a alimentos, tá bom? Se ela é de boa fé, tá bom? Se ela não sabia do impedimento legal que a outra pessoa possuía, aí sim ela pode requerer danos morais e danos materiais, ok? Mas não faz jus a direitos sucessórios, meação e alimentos. Ok? Mas, para tudo tem um mas, não é? Essa é a posição, então, majoritária do STF. Mas nós temos decisões que vão garantir o direito do amante, tá bom? Como? Imagina que você tem esse seu amigo, ok? Que ele, segunda, quarta e sexta, ele fica na casa da esposa, e terça, quinta e sábado, ele fica na casa da amante. Ele já vive nesse relacionamento há 20 anos, a esposa sabe da amante e a amante sabe da esposa, ok? Eles vivem numa relação que está todo mundo feliz desse jeito, tá bom? Ou finge que estão felizes. Nós temos, então, decisões de que caberia, sim, a amante direitos, tanto sucessórios, direitos quanto à meação dos bens e direitos a alimentos. Ok? Essa também é a posição da doutrina, tá? A doutrina majoritária vai falar que sim, que a amante também tem direitos. A posição majoritária da jurisprudência é que não tem direito nenhum. Mas a minoritária vai falar, com base naquele supra-princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que a amante faria jus, sim, aos direitos sucessórios, direitos de meação e direitos a alimentos que a esposa também teria. E aí eu trouxe para vocês uma decisão do STJ, tá bom? Do ministro Noronha, lá da terceira turma, que vai falar exatamente nos direitos da amante. Que a amante, sim, em determinados casos, ela faz jus a esses benefícios, a esses direitos sucessórios de alimentos e meação. Aí fala o seguinte, um trecho lá da decisão. A leitura do acórdão recorrido evidencia que o presente feito apresenta peculiaridades que tornam o caso excepcionalíssimo. Não se trata aqui da aplicação da leitura pura e simples da lei, pois essas singularidades demonstram a incidência simultânea de mais de um princípio no caso concreto, o da preservação da família e os da dignidade e da solidariedade humanas, que devem ser avaliados para se verificar qual deve reger o caso concreto. Indago, que dano ou prejuízo uma relação extraconjugal desfeita depois de mais de 40 anos pode acarretar a família do recorrente? Que família, a essa altura, tem-se a preservar? Por outro lado, se o recorrente espontaneamente proveu o sustento da recorrida durante esse longo período de relacionamento amoroso, por que agora,
quando ela já é septuagenária, ou seja, já tem 70 anos, deve ficar desamparada e desassistida. A resposta às indagações feitas surge claramente dos autos. Ficou evidenciado com o decurso do tempo a inexistência de risco à desestruturação da família do recorrente, bem como a possibilidade de exposição de pessoa já idosa a desamparo financeiro, tendo em vista que o próprio recorrente, quem proveu o sustento, o vale dizer, foi ele quem deu ensejo a essa situação e não pode agora beneficiar-se dos próprios atos. É evidente que, no caso específico, há uma convergência de princípios, de modo que é preciso conciliá-los para aplicar aqueles adequados a embasar a decisão, a saber, os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, pelas razões já exaustivamente expostas. Aqui, no caso, depois de 40 anos de relacionamento extraconjugal, houve a separação e o traidor, por assim dizer, ele resolveu desamparar a companheira de 40 anos, ok? Ele passou 40 anos com a companheira e agora ela beira 70 anos, ele sempre proveu tudo e agora, com base na legislação, ele simplesmente vai falar, agora você se vira, tá bom? Porque eu não tenho que te pagar pensão nenhuma, tá bom? Porque eu era casado e isso, para a lei, é um concubinato desleal e não caberia, então, a amante, mesmo tendo sido amante por 40 anos, qualquer direito. E aí o que o ministro Noronha traz não, que esse aqui é um caso excepcional. São 40 anos de relacionamento. Eu não posso agora desamparar uma senhora de 70 anos com base numa legislação, ok? Então, o ministro Noronha, ele trouxe a situação da possibilidade, então, de se reconhecer direitos, nesse caso foi direito a alimentos, para a concubina. Beleza? Dúvidas até agora? Vou continuar. E o que acontece? Oi, peraí que surgiu uma dúvida. Não surgiu dúvida nenhuma. Aqui o Fernando me fez uma pergunta que eu só vi agora. E tem corrente majoritária? De qual posição, Fernando? De quê? Eu já passou um tempo, eu não sei o que é. De quê? Do concubinato? Você fala da posição doutrinária? A posição doutrinária, a majoritária, é que o amante faz jus a direitos sucessórios também, tá bom? Faz jus a alimentos, tudo isso. A minoritária vai falar que não, ok? Agora, imagine uma seguinte situação. Imagina uma pessoa que tem várias uniões estáveis ao mesmo tempo. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que tem 3 uniões estáveis? Digamos que o seu amigo, não é? Ele é caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? Hoje em dia nem existe isso mais. Mas o caixeiro viajante é aquela pessoa que vai de cidade em cidade vendendo produtos. Aí digamos que esse seu amigo, ele mexe aí no ramo de vendas. Segunda e terça, ele está na cidade A. Tá bom? Então, vamos lá. Na segunda e na terça, ele está na cidade A. Na quarta e na quinta, ele está na cidade B. Na sexta e no sábado, ele está lá na cidade C. Beleza? Ele viaja. E aí, no domingo, ele está em vários lugares, né? Está passeando, está nas festas, está nos churrascos, tá bom? Aí, imagina, na cidade A, onde ele fica segunda e terça, ele tem um relacionamento estável
tá bom? Duradouro, contínuo. Ele trata a companheira lá na cidade A, ele tem lá a Amanda. Vou colocar a Amanda. Desculpa se tiver alguma Amanda na sala, tá? Que é a cidade A, então vai ser a Amanda. Então, ele tem uma união estável com a Amanda, ok? Ele trata a Amanda de minha esposa, tá? Ele, eu te amo, nós vamos ter filhos, beleza? Tá lá com a Amanda, moram juntos, fazem planos para o futuro, viajar, beleza? Quando é na quarta e na quinta, ele vai para a cidade B, tá bom? E lá na cidade B, ele tem uma união estável com a Beatriz. Desculpa se tiver alguma Beatriz na sala, mas é a cidade B, tá bom? Lá na cidade B, com a Beatriz, eles têm inclusive um filho, tá bom? O filhozinho lá bonitinho que ele vê toda quarta e toda quinta. Eles moram, todo mundo na cidade sabe que a Beatriz é esposa desse seu amigo, ok? E lá na cidade C, que ele vai sexta e sábado, ele tem lá uma namorada, lá um relacionamento estável com a Carol, estão até já juntando a documentação para casar. Eu aposto que você tem um amigo assim, tá bom? E aí, como funciona se nós tivermos essa pluralidade de uniões estáveis? Nós vamos ter 3 posicionamentos, ok? O primeiro posicionamento vai falar o seguinte: nenhum desses relacionamentos é uma união estável, ok? Mesmo se tivermos todos aqueles elementos caracterizadores essenciais da união estável, o primeiro posicionamento vai falar que, existindo pluralidades de uniões estáveis, nenhum daquele relacionamento é união estável, ok? Por quê? Ferir o princípio da lealdade, ok? Neste caso, como há uma má-fé do companheiro, ele teve 3 relacionamentos estáveis, tá bom? Caberia danos morais e danos materiais a essas companheiras, ok? Essa é a posição que hoje a jurisprudência defende. Então, existindo uma pluralidade de uniões estáveis, as companheiras, desconhecendo aqui, ó, primeiro, vamos lá. Então, você tem a pluralidade. Essas companheiras, elas desconhecem a existência das demais, então, a Amanda não sabe da existência da Beatriz, que não sabe da existência da Carol, que não sabe da existência da Amanda, e assim vai, essas 3 companheiras teriam direitos a danos materiais e morais em relação a esse seu amigo, ok? Agora, se a Amanda, por exemplo, sabe da existência da Carol, a Amanda não faz jus a danos morais nem danos materiais, ok? Porque aqui houve a violação do princípio da lealdade. Então, para que haja a caracterização do dano moral ou do dano material, obrigatoriamente os companheiros não devem saber da existência de nenhum outro, ok? Porque isso vai caracterizar a boa-fé das companheiras, tá bom? E a má-fé do companheiro. Então, o primeiro posicionamento é que nada disso, ainda que todos aqueles elementos, tá bom? Que nada daquilo é união estável. O segundo posicionamento já foi a posição da doutrina, já foi a posição da jurisprudência, não é mais. Hoje é que, havendo pluralidades, nenhum é união estável. O segundo posicionamento vai falar o seguinte: você vai ter que ordenar esses relacionamentos, essas uniões estáveis, tá bom? A mais antiga é a união estável. As outras não. As outras são uniões putativas, ok? As outras não
cabe os requisitos da união estável, tá bom? Então, esse segundo posicionamento vai falar que a união estável mais antiga, aquela que começou primeiro, é a que vai ser assegurado os direitos de sucessão, os direitos de alimentos e os direitos de meação. As demais, não, ok? Porque elas possuem vícios e não podem ser caracterizadas. Então, nós vamos chamar isso de uniões putativas. Para essas outras uniões putativas, então, nós não vamos falar em nenhum direito, somente danos morais e danos materiais. Ok? Então, para aquela união mais antiga, então, digamos que lá no nosso caso, a união mais antiga é com a Carol, ok? Então, a relação com a Carol vai ser reconhecida como uma união estável. Então, a Carol, ó, meu nome ainda, né? A Carol, então, ela vai ter direito a alimentos, ela vai ter direito à meação, desculpa, ela vai ter direito à sucessão, ok? E também danos morais se o marido, se o companheiro, lá o seu amigo, agiu de má fé. As outras uniões, tá bom? Elas não vão fazer jus a nada, não vão ter nenhum direito. Então, a Amanda e a Beatriz não vão ter direito à meação, não vão ter direito à sucessão, não vão ter direito a alimentos, ok? Apenas danos morais e materiais se elas não souberem da existência de nenhuma outra. Se a Beatriz souber da existência da Carol, aí a Beatriz não faz jus nem a danos morais, nem a danos materiais, ok? E a terceira posição, tá bom? Quem defende essa posição é só a Maria Berenice Dias, vai falar o seguinte, que todas essas uniões estáveis são entidades familiares. Então, você tem que reconhecer o direito para todas elas. Por quê? Na união estável com a Amanda, não estavam previstos todos aqueles requisitos essenciais, requisitos caracterizadores essenciais? Não estava? Estava. Na relação com a Beatriz, também não estavam presentes todos os requisitos essenciais, característicos essenciais? Na Beatriz ainda tinha um a mais, que era a prole, tá bom? No relacionamento com a Carol, também não era uma união estável, também não estavam todos aqueles elementos previstos. Então, para Maria Berenice Dias, você tem que reconhecer esses relacionamentos, ok? Mas, como eu disse para vocês, a Berenice é a única que defende essa posição. Isso também vale para casos poliafetivos. Está na moda agora, não é? Relacionamento. Como eu falei no primeiro dia de aula, nós, quando entrarmos nessa disciplina de família, nós temos de deixar um pouquinho as nossas posições pessoais e ver como a sociedade tem evoluído. Então, hoje, nós já temos a existência de relacionamentos poliafetivos. O meu primo, eu já comentei isso para vocês em sala de aula. O meu primo, que mora lá em Belo Horizonte, ele morava com 2 namoradas. Ele tinha lá as 2 namoradas, eram as companheiras dele, bonitinho, todo mundo morava numa casa só, ele tratava todas de minha esposa, minha outra esposa, minha mulher, não é assim? Todo mundo, era um relacionamento público, todo mundo sabia daquele relacionamento, ok? Eles era duradouro, eles não tinham previsão de acabar, eles viviam num relacionamento poliafetivo, ok? Viviam nesse relacionamento. Hoje nós já temos essas situações. E esses relacionamentos poliafetivos,
eles são admitidos no nosso ordenamento jurídico hoje? Hoje, eles não são admitidos, tá bom? Em 2006, o STJ, então, diz que não existe uniões plurimas ou poliafetivas, ok? Então, o STJ julgou em 2006, dizendo que não, tá bom? Nós não aceitamos no Brasil uniões plurimas ou paralelas, tá bom? E agora, em 2018, o CNJ proibiu que cartórios fizesse escrituras públicas de uniões estáveis envolvendo mais de duas pessoas. Então, um dos requisitos lá da nossa união estável, eu disse para vocês, é que são duas pessoas. Não importa se é homem e mulher, se é homem com homem, se é mulher com mulher, tá bom? Não importa. O que não se permite é um relacionamento com três pessoas, tá bom? Qual foi o posicionamento do CNJ em relação a isso? É que você permitindo relacionamentos com mais de duas pessoas, você estaria no próximo passo autorizando a bigamia, ok? Então, esse foi um dos argumentos do CNJ para proibir que cartórios façam escrituras públicas de uniões poliafetivas, ok? E aí, para terminar, eu trouxe para vocês um julgamento controverso, mas é um julgamento, tá bom? Que envolvia duas companheiras, ok? Duas uniões estáveis. Então, vamos lá. Direito de família, direito civil, família, união estável, relacionamento dúplice, reconhecimento como entidade familiar. O fato de o falecido ter convivido simultaneamente com duas companheiras não afasta o reconhecimento de união estável, desde que restou provada a vida em comum contínua, duradoura e efetiva, própria de uma entidade familiar, inclusive sobrevindo prole, ok? Isso foi uma decisão de 2009, lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, beleza? Então, nós temos, ainda que seja proibido, nós temos algumas decisões esparsas, porque são decisões minoritárias, reconhecendo o relacionamento, as uniões estáveis, separadas, não é? Várias uniões estáveis, beleza? E aí, então, nós temos isso que nós não permitimos hoje esses relacionamentos poliafetivos, mas nada impede que daqui 2, 3, 5, 10 anos o direito mude e que o judiciário passe a reconhecer, inclusive com direitos sucessórios. Ok? Essa é a nossa aula sobre união estável, concubinato. Quero saber se vocês ficaram com algumas dúvidas, alguma coisa que não ficou claro, que vocês queiram que eu repita, que eu fale novamente. Tá tudo ok, tranquilo? Já está disponível, obrigada, Letícia. Já está disponível para vocês a lista de exercícios de revisão, tá bom? Do nosso primeiro bimestre. Já está disponível aí no Moodle, são 36 questões sobre o conteúdo todo que nós vimos até agora. Essas é uma revisão, tá bom? Para nossa prova do primeiro bimestre,